A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Você está assistindo o programa Semeando para a Vida Eterna. É uma alegria poder entrar na tua vida através da televisão, da Nova Era TV, através do celular, que você está nos vendo através do YouTube, através do seu microcomputador, do seu notebook. É uma alegria poder estar na tua casa compartilhando da Palavra de Deus contigo, né? Esse é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages fica ali na Rua Falso de Souza, 353, bem no centro aqui de Lages, quase esquina com a Correia Pinto. Bem fácil de você chegar até lá. Nós temos as nossas atividades. Agora que voltamos a esse período de distanciamento social mais profundo, nossas atividades são domingo às 9h30 da manhã, escola dominical, e à noite, às 19 horas, o nosso culto. Você é o nosso convidado e será uma alegria que você esteja conosco. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo-esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Nós estamos na Semana da Páscoa, a semana onde que a gente relembra e comemora a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O centro da fé cristã é Jesus Cristo. Não adianta a gente pensar que o centro da fé cristã sejam os rituais, que o centro da fé cristã seja os templos. O centro da fé cristã é Jesus Cristo. Ele é o motivo da nossa existência, Ele é o motivo do nosso viver, Ele é que dá nome à nossa fé. Nós somos cristãos. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. A Igreja Presbiteriana também é uma igreja cristã de linha reformada, de linha protestante, que começou lá na Escócia em mais ou menos 1540 e vem vindo até agora, né? Ela é uma igreja que tem como princípio crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele veio ao mundo para morrer no nosso lugar. E hoje nós vamos pensar no significado da Páscoa. Ontem foi o Domingo de Ramos, ou se você está vendo ainda no domingo, hoje é o Domingo de Ramos, e nós vamos pensar no significado da entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. Eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura que eu farei em Marcos, capítulo 11, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 1 até o versículo de número 11. Acompanhe comigo. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam um jumentinho preso. Junto ao portão, do lado de fora, na rua, o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam: conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos.
Tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Vamos orar? Senhor, nós vamos meditar a Tua palavra agora, Pai Santo, e nós precisamos que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor nos ilumine com o Seu Santo Espírito, pois nós não queremos apenas ler e estudar, nós queremos guardar a Tua palavra no nosso coração. Abençoa-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. É interessante a gente pensar que Jesus Cristo veio ao mundo. A palavra de Deus diz, e nós lemos um trecho da palavra de Deus, que Ele é o Rei da Glória. Quando a gente pensa num rei, a gente pensa em alguém recebendo honra. Recebendo honra não no singular, mas até no plural, honras. A gente vê quando um presidente, quando um líder de Estado vai para outro país, ele recebe honras, há todo um protocolo onde os soldados vão esperá-lo no aeroporto, vão esperá-lo descer do avião, ele passa em revista as tropas, é tocado o hino nacional, ele recebe todas as honras, em todos os lugares que ele vai, ele recebe destaque. E Jesus Cristo, na Bíblia, é chamado de o Rei da Glória. Ele, desde a eternidade, estava ao lado do Pai. João fala que, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O apóstolo Paulo fala que ele deixou de lado a sua glória para vir morar junto conosco, para habitar junto conosco. Aliás, é essa palavra que o apóstolo João escreve no seu Evangelho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitar, lá no original, é a mesma palavra que a gente usa para tabernáculo. Ele tabernaculou, ele morou entre nós. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa que tem aí um contrassenso. A gente tem aí dois mundos diferentes que a gente não consegue enxergar. Porque Jesus Cristo, apesar de ser o Rei da Glória, e Ele é o Rei da Glória, Ele viveu entre nós como um servo. Porque a sua missão, a vinda foi de nos servir, mas principalmente de servir a Deus Pai. O Filho de Deus veio aqui para fazer a vontade de Deus. O Filho de Deus veio aqui para nos salvar. O Filho de Deus veio aqui para nos reconciliar com Deus. Ele não levou em conta toda a sua glória, toda a sua majestade. Ele não levou em glória todo o seu poder. Ele não levou em glória a sua honra. Pelo contrário, ele se despiu disso. E essa palavra despir é muito forte para a gente. É como se a gente tirasse a nossa roupa. Jesus Cristo tirou a sua glória e se tornou um de nós. Mas um pouco antes dele entrar em Jerusalém, nesse momento, na entrada triunfal de Jerusalém, a gente vê nos capítulos anteriores dos evangelhos, e não só de Marcos, Jesus Cristo avisando os seus discípulos da missão dele, que ele iria morrer por aqueles que creem nele. Ele iria morrer por aqueles que foram dados por Deus para ele. E ele faria isso de bom grado. É interessante a gente sempre pensar nisso, porque morrer de bom grado é uma coisa assim meio esquisita, que a gente não entende muito bem. Para nós, a morte é sempre um significado forte de arrancarem a nossa vida. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo quis dar a sua vida por nós. É muito interessante a gente pensar nisso. Jesus Cristo quis dar a sua vida por mim e por ti. Nisso tudo, a gente começa a perceber que se Jesus Cristo, em muitos momentos da sua vida, não teve honra, não teve glória, nesse momento aqui, ele recebe a honra e a glória que se devia a ele. Aliás, parte dessa honra,
parte dessa glória, parte do reconhecimento que ele sempre deveria ter. Por quê? Jesus Cristo entrou triunfalmente mostrando que ele é o Filho de Deus, que ele era o Senhor dos Senhores, que ele era o Rei da Glória, mas um rei diferente do que o povo de Israel esperava. Se você olhar aqui no final, no versículo 10 e no versículo 11, o povo vai dizer: bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. O povo de Israel não entendeu muito bem quem era Jesus Cristo, porque eles pensavam em Jesus Cristo como um líder político, como aquele que iria libertar Israel da opressão do povo romano. Por isso que eles falam assim: bendito o reino de Davi. Bendito o reino de Davi. Se você olhar até hoje, você procurar no Google, podemos dizer isso, né, no Google ou nos livros, você vai ver que é bandeira de Israel. Bem no centro da bandeira de Israel tem um símbolo que é chamado a estrela de Davi, que é a estrela de 6 pontas, que expressa que eles ainda aguardam um reino igual de Davi. Em Israel, Davi foi um dos maiores reis que existiram para Israel. Foi com Davi que o reino de Israel se expandiu. Foi com Davi que o reino de Israel conseguiu as suas maiores fronteiras. Foi com o reino de Davi que eles conseguiram dar cabo dos seus inimigos e se estabelecerem. Então, quando eles falam o reino de Davi, é muito forte. E se a gente for olhar do início do Evangelho de Mateus, a gente vai ver que é uma genealogia de Jesus Cristo, onde é colocado que Jesus Cristo, humanamente, é um descendente direto de Davi. Então, eles viam em Jesus Cristo, no filho de José, a esperança de serem libertos e de terem um novo reino. Por isso que a hora que vem Jesus Cristo entrando no jumento, montado num jumento, pedido emprestado. Já que ele era o servo e o servo sofredor, a gente precisa entender que Jesus Cristo não tinha nada, né? Jesus Cristo mesmo fala aos seus discípulos que as pessoas tinham casa onde morar, as pessoas tinham o que comer, mas o Filho do Homem não tinha nem um travesseiro para encostar a sua cabeça. Ele mesmo nunca acumulou bens e nunca teve esses bens. Ele cuidou de sua família, cuidou de Maria e de seus irmãos, mas ele mesmo nunca teve nada de posses materiais. Mas Jesus Cristo sempre foi demonstrou quem ele era, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele transformou as pessoas que estavam ao redor dele de simples pescadores, né? Pescador e pecador quase que combina bem, né? É só trocar uma letrinha. De simples pecadores, para se tornarem homens, pecadores sim, mas homens que foram instruídos por ele, e que através desses homens a igreja seria fundada e a igreja aumentaria. A gente vê nisso aí que Israel viu em Jesus Cristo não aquele que veio morrer por eles, não aquele que veio nos libertar dos nossos pecados, mas Israel viu em Jesus Cristo simplesmente aquele líder político. Aliás, se tu for numa livraria, se tu entrar num site de livraria e digitar lá Jesus, você vai ver muitos e muitos livros que vão colocar Jesus Cristo como o maior professor que existiu. Vocês vão ver que vão colocar lá Jesus Cristo como o maior líder político que já existiu, como o maior psicólogo que já existiu, porque essa é uma visão que as pessoas têm. Vão ver que lá estará escrito que Jesus Cristo foi um grande revolucionário, e humanamente falando, pensando simplesmente na sociologia, na antropologia, nessas coisas, nós podemos dizer isso.
Mas quando a gente pensa que o maior problema nosso é outro, daí a coisa muda. Porque todas essas questões que a gente passa hoje, elas são uma fumaça. São uma nuvem de fumaça, para que a gente não perceba que o nosso maior problema hoje ainda é o mesmo que era dos homens do passado, dos discípulos de Jesus Cristo, que é o pecado. E que Jesus Cristo é a solução para esse problema ainda hoje, porque Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Ele entregou sua vida por nós. Mas aqueles habitantes não reconheceram isso. Aqueles habitantes simplesmente reconheceram Ele como rei. E como a gente vê na TV, como a gente vê, se nós acompanharmos de perto as grandes autoridades, eles fizeram para que um cobertor, um tapete de ramos, de flores, de folhas, para que Jesus Cristo andasse, dando honra a Ele, reconhecendo que Ele era o Rei, reconhecendo que Ele era o esperado. Jesus Cristo, o servo sofredor, nesse momento foi reconhecido como o Rei, mas um Rei não de um reino como a gente pensa normalmente, não de um reino visível. Jesus Cristo é o Rei, sim, mas é o Rei do reino de Deus. Ele veio ao mundo para estabelecer o reino de Deus, para restaurar o reino de Deus. E essa é uma sequência muito rica na Bíblia e muito essencial para a gente entender. Há 5 palavras que definem o ministério de Jesus. E toda a Bíblia. Houve o primeiro momento, a criação, Deus criou todas as coisas. Houve o segundo momento, a queda. Houve o terceiro momento, Jesus Cristo, o Redentor. É esse momento. Jesus Cristo vindo ao mundo para morrer por nós na cruz do Calvário. Há um quarto momento, que é Jesus Cristo restaurando o mundo. E o quinto momento é a consumação, onde Jesus Cristo vai reinar de uma vez por todas sobre todas as coisas. Jesus Cristo, o sentido da Páscoa, Ele entrou num jumentinho. Entrou e as pessoas não entenderam. Aliás, isso faz pensar nos nossos dias de hoje também. Quem nunca disse, quem nunca falou que crê em Jesus Cristo? Se você perguntar para as pessoas aí fora, perguntar para elas, você conhece a Jesus Cristo? Sim. Quem é Jesus Cristo para você? Ele foi um grande líder, ele é o Salvador. E tu crê nele? As pessoas vão dizer, sim, eu creio. Mas crer em Jesus Cristo não é simplesmente dizer eu creio. Crer em Jesus Cristo é tu colocar o teu coração nele. E reconhecer que depende de Jesus Cristo a cada momento, a cada instante, a cada segundo. É tu entender que mais do que qualquer outra coisa preciosa na tua vida, Jesus Cristo é o bem maior. Ele é a tua esperança, Ele é a tua força, Ele é o teu motivo de viver. É entender que Jesus Cristo morreu no teu lugar na cruz do Calvário. É entender que Jesus Cristo é o Rei que se fez servo, que entrou em Jerusalém com um jumentinho emprestado, que ao invés de receber honras de um rei, ele recebeu até as honras, mas esperavam que ele fosse um libertador político. E Jesus Cristo prometeu para mim, para ti e para todos os que estavam ali, que Jesus Cristo daria libertação, sim, mas libertação espiritual. Jesus Cristo libertaria as pessoas do seu pecado, e as pessoas teriam vida e vida eterna, vida em abundância, vida verdadeira,
vida que ninguém pode dar. As pessoas teriam paz, a paz que só Ele pode dar. Essa é a mensagem da Páscoa. Jesus Cristo entrando em Jerusalém para morrer por mim e por ti. Nós vimos que nesse momento Jesus Cristo foi tratado como um rei. Mas nós vamos ver no próximo programa que Jesus Cristo também foi tratado como um ladrão. E por que foi necessário que Jesus Cristo fosse tratado como um ladrão? Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Eu queria convidar você hoje a pensar e a refletir sobre Jesus Cristo, o Rei dos Reis, aquele que estava ao lado direito de Deus, vindo ao mundo, sofrendo o que nós deveríamos sofrer, sendo servo sofredor, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar, Senhor amado, que o Senhor cuide do nosso coração, Pai, que o Senhor faça com que nesse momento de Páscoa, um momento de Páscoa onde nós não podemos nos reunir com os nossos familiares, onde ainda estamos distantes uns dos outros, nós podemos ter a certeza de que o Senhor cuida de nós, Pai. E nós podemos crer em Jesus Cristo de fato e de verdade. Não apenas como um líder político, mas como aquele que é o Rei da Glória, Pai Santo. Que é o Rei dos Reis, que veio ao mundo para morrer por nós na cruz do Calvário. Que veio nos dar vida em abundância, Pai. Que veio transformar o nosso viver. Que o Senhor abençoe-nos, que o Senhor abençoe as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que estão assistindo essa mensagem, que o Senhor fale ao coração delas, Pai, que o Senhor faça com que elas creiam em Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador e não simplesmente como um líder político, Pai. Abençoa no Senhor Deus, abençoa a nossa cidade, o nosso país, a nossa nação, providencia vacinas para todos, Pai. Providencia, Senhor Deus, também medicamentos para que as pessoas que estão doentes sejam tratadas. Renova as forças das equipes médicas, dos auxiliares dos médicos, Pai Santo, desde o faxineiro até o cirurgião, até o diretor do hospital, Pai. Dê temor ao coração dos governantes, Senhor Deus, que eles governem para o povo, entendendo que um dia eles vão prestar contas a Ti, Senhor Deus. Abençoa as famílias, Senhor Deus, cuida. Abençoa aqueles que estão passando por problemas econômicos com essa pandemia, Senhor Deus. Que o Senhor dê sustento para eles, que o Senhor sustente os negócios, as empresas, Pai. Nós te imploramos isso, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero fazer o convite para você nos visitar lá na rua Fausto de Souza, quase esquina com a rua Correia Pinto. Será uma alegria ter você lá conosco. Deus te abençoe. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Descer da glória e homem se fez varão de dores, servo sofredor, padecer, sim, Jesus, padecer. Sim, Cristo entregou sua vida
foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus.